Estou aí, já que Olá, cheguei. seja Boa bem-vinda, noite. Glaucia. Muito bem. Obrigada, querida. Boa noite, boa Boa noite. Estava noite. recebendo aqui os nossos convidados, os nossos amigos essa noite. Estou feliz, Gláucia, pelo teu sim e grata a Deus por esse assunto. Quando eu te convidei e eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram sobre reflexão, sentimento nessa pandemia, eu fiquei surpresa com a participação das pessoas e um bem em comum, ajuda, conexão, um querendo se apoiar ao outro, porque nós não vivemos sozinhos. Então, eu Certamente. acho que essa conexão está sendo importante nesses dias e te conheci aqui nesse período de quarentena, fiquei encantada contigo, depois vou ter oportunidade de falar um pouquinho e já te acolhendo e pedindo para que antes da gente iniciar o nosso tema e a nossa oração, você pudesse se apresentar, por gentileza. Muito obrigada. Boa noite, Jaque. É uma alegria estar aqui. É uma alegria ter chegado em Curitiba, né? Esses são os poderes aí das conexões, né? Meu nome, então, é Gláucia Tavares, eu sou psicóloga, venho trabalhando aí, especialista, então, em atendimentos na clínica, atendendo, então, crianças, atendendo famílias, e trabalho aí com a questão das perdas e dos lutos também, né? Então, agradeço aí, espero que a nossa conversa possa trazer aí contribuições para as pessoas, né? Quem tiver interesse em me seguir também, glauciatavares.psico, né? Tá aí registrado, tá bem? Ótimo, tá bem. Vamos iniciar então com uma oração, Gláucia, pode ser? Ótimo, claro, por favor. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Pedindo ao Espírito Santo que ele possa nos conduzir essa noite, para que ele possa comunicar através de nós ao coração de todas as pessoas que passarão pelo nosso encontro, colocando já a vida da Gláucia, a sua família, o seu projeto de vida, toda a sua colaboração na vida das pessoas que a encontram, já agradecendo pela vida da Gláucia, agradecendo por todas as pessoas que estão aqui conosco e pedindo para que Deus nos acolha no seu coração bondoso, no seu coração humilde e na sua sabedoria, para que o Espírito Santo faça de nós a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Que bom. Glaucia, Fala. eu posso começar com a reflexão, fazendo algumas perguntas para você? Claro. Tá. Então, iniciando, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre esse seu projeto do luto à luta. Eu vi, pesquisando um pouquinho sobre a sua vida, eu vi todo o seu envolvimento e todo o seu conhecimento em acompanhar pessoas que perderam entes queridos e que têm, obviamente, uma dificuldade de aceitar e de passar por esse período de luto com a fé mais viva, com a fé mais acesa. Vi que você publicou um livro em 2001 e, a partir daí, você tem transformado vidas e especializado cada vez mais nesse assunto. Convido você a partilhar um pouquinho conosco desse assunto, tendo em vista que aqui nós temos pessoas que já passaram por essas perdas. Tudo bem. Bom, então, como você disse, esse livro, né, o primeiro, é o do Luto à Luta, ele surgiu 3 anos depois que a gente montou uma rede de apoio a enlutados. Essa rede, ela iniciou em 1998, e ela nasceu a partir da perda da minha filha, 6 meses depois da morte dela, né?
congregamos, então, enlutados, e ao longo desses 3 anos, eu me debrucei, sim, sobre o estudo. Eu, na prática clínica, eu já tinha atendido, naturalmente, pessoas que tinham tido perdas. Aliás, perda na vida é uma condição essencial, né? Não só perdas por morte, mas, evidentemente, que eu tinha ali um desafio, tinha um interesse pessoal e o fato da gente estar abrindo, né? Foi uma experiência e uma iniciativa pioneira no Brasil, e nós começamos, então, a estudar, e eu comecei a oferecer seminários, workshops sobre o tema, em 2001, então, surgiu a proposta, a ideia de organizar já um material que a gente veio coletando ao longo desses 3 anos, no primeira publicação, então, que se chama Do Luto à Luta, né? Esse livro, então, ele tem muito a marca minha, né? Ele foi um livro escrito em 3 sessões. Na primeira, eu escrevo como mãe, como psicóloga, como cidadã, e que venho, então, refletindo aí sobre a questão, realmente, do desafio da transformação a partir das perdas, né? Convidei também pessoas que pudessem refletir sobre perdas na vida, e não só sobre perdas por morte, mas perdas amorosas, perdas por mutilação, perdas por desilusões amorosas. E aí nos organizamos, então, na segunda parte do livro, escrevendo, então, sobre perdas e ganhos na vida. E na terceira parte, já com pessoas da nossa rede de enlutados, alguns familiares, que se dispuseram a prestar homenagens e depoimentos. Então, dessa forma, nós organizamos o Do Luto à Luta, né? A busca de transformação que eu escrevo, a reflexão sobre as perdas e ganhos, e as homenagens e depoimentos. E eu gosto aí do interesse pela nossa língua, criei, então, no livro, um glossário. E o glossário é o jeito Gláucia de brincar com as palavrinhas, né? Desde a história do luto com a luta, né? Essa luta não necessariamente como uma guerra, mas como um desafio, né? Para assimilar aí essa situação, né? 14 anos depois, nós escrevemos um segundo livro, e aí já com uma outra situação. Estava, então, meu marido e eu celebrando os nossos 50 anos de namoro. Eu gosto de namorar, e aí essa foi a nossa forma de fazer, né? Somos pessoas de formações, ele médico e eu psicóloga, e de formas muito diferentes, mas nos dispusemos a escrever juntos. Então, a gente escreveu e fizemos, então, o segundo livro, aos moldes do primeiro, também dividido em 3 partes. Então, na primeira parte, eu escrevo com meu marido, e a gente chama essa sessão de Ser Infeliz ou Ser Aprendiz. E aí a gente reflete vários aspectos. Na segunda parte, nós convidamos vários teóricos, acadêmicos, que pudessem, então, trazer reflexões sobre as perdas e sobre lutos diversos, sobre a questão dos lutos complicados, sobre a questão do suicídio, e vários outros temas que compuseram, então, essa segunda parte, que é uma parte de um aprofundamento teórico. E na terceira parte, também, buscando aí reflexões e homenagens, convidamos algumas pessoas que escreveram no nosso primeiro livro, que reescrevesse o que era a vida delas 14 anos depois. A nossa rede também, a rede de apoio a perdas, né, irreparáveis, que é o AP, ela expandiu, e nós convidamos também pessoas que compõem outras unidades da nossa rede. E aí, então, organizamos o E a Vida Continua, que é o segundo livro, que tem aí também essas 3 marcações. Então, a câmera aqui inverte, né? Mas só para mostrar. Então, esse aqui é o Luto à Luta, tá? Uhum. E esse é o E a Vida Continua. Tá? Então, esse é o trabalho, né? Uhum. E a partir daí, outras publicações, tivemos convite para escrever capítulos de livro, um tema que me é relevante, que é a questão
de assegurar, especialmente na questão da perda de filho, o cuidado com os filhos sobreviventes. Então, esse foi um capítulo que foi escrito no livro da Karina Fukimotos, também contando aí sobre a nossa rede de apoio, né, a Enlutados, que esse ano, então, vai completar, agora em outubro, 22 anos. Show, show de bola. Ela saiu, essa rede de apoio, ela saiu do estado de Minas Gerais. Você sabe se no Paraná tem essa extensão de vocês? Não, no Paraná não temos. Nós temos em Santa Catarina. Mas no Paraná ainda não, né? Quem sabe, né? Quem sabe temos condições incipientes. E é muito interessante, né, Jaque? Porque, de fato, a rede vai completar agora 22 anos de encontros ininterruptos. E mesmo na condição nossa, né, de o afastamento físico, mas não de desconexão, a gente tem mantido as reuniões online, que também foi uma iniciativa logo imediata, né? Então, no mês de abril, a gente já fez as primeiras reuniões online e a gente tem feito dessa forma, né? Então, no momento, né, é muito interessante porque existem as coordenações, não só no Brasil, como fora do Brasil. Nós temos duas bases, uma em Nova York e outra em Miami, aguardando aí em Londres também para poder abrir os encontros físicos, mas pelo fato de estar sendo online, as pessoas de diversas partes do Brasil e fora do Brasil têm podido estar presentes, né? Então, tem tido pessoas que já participaram da Alemanha, já participaram em Portugal, tem algumas vezes o problema aí da distância, né, do fuso horário, especialmente a nossa reunião que a gente faz aos primeiros domingos de cada mês, ela é às 18 horas. Então, para quem está na Europa, fica aí invadindo aí à noite, né? Mas existem outras opções. Então, hoje é muito interessante porque nasceu o grupo e eram reuniões realmente em unidades fixas, e hoje essa rede ela está mais fortalecida. Então, as reuniões, elas são, praticamente, a gente tem reuniões mensais com coordenações diferentes aí das que já existiam presencialmente. E para que as pessoas possam participar, é aberto? Então, é um grupo aberto, as reuniões são abertas, né? Mesmo nesse espaço online, as pessoas que tiverem interesse, elas podem acionar aí o nosso canal de YouTube, que é a Rede App, assim como o Instagram, e lá tem as datas das reuniões agora, do mês de julho, e já estamos providenciando aí o informe para os meses subsequentes. Tá? Ótimo. Gláucia, por que as minhas perguntas e interesse? Quem de nós não tem dificuldade de trabalhar com essas perdas, né? Eu tive uma perda de gestação agora, nesse ano, e eu passei muito pelo estado da negação pós-perda. Até a impressão de não conseguir me desvincular do fato de me titular como mãe, de ter comprado aquela ideia e, obviamente, plantado aquele carinho, né, interno, maternal, e foi muito difícil. Eu me considero uma pessoa muito da razão, muito prática na fé. Tentei colocar na minha cabeça que era a vontade de Deus e que não era bem formado e que meu corpo expeliu do meu organismo o bebê. Mas eu percebo que não só em situações de gestação, mas em situações da nossa vida, que a gente acaba até mesmo perdendo a fé no outro, porque a gente perde a fé nessa vida, né? Então, eu acho esse trabalho de vocês uma missão extremamente divina, porque se dispor à dor do outro já é
passado por essa dor, você como mãe, né, Gláucia? Se Uhum. inspirar em trazer até mesmo autoajuda, ferramentas para que as pessoas possam se encontrar, se fortalecer, erguer a cabeça e tocar a vida, né? Porque eu acho que o mais difícil é a gente ter esperança. Então, assim, tomara que a gente possa ajudar as pessoas que vão nos assistir, até mesmo depois que vai ficar gravado, porque eu sei que é um cenário muito presente, né, na nossa Uhum. sociedade. Então, você queria falar alguma coisa? Não, e aí dizendo isso, quer dizer, você está relatando, né, já que essa questão da perda gestacional, que muitas vezes é enquadrada até como os lutos não autorizados, porque muitas vezes como que as pessoas querem consolar, é muito nova, tem outro, né, como se fosse uma peça de reposição e não houvesse o espaço para que você tivesse essa dor, né? Então, o luto não reconhecido, ele é muito doído, né? Nesse pacote, é muito importante, sim, né? Acolher essa questão e que reconhecer dor não quer dizer que a gente fique refém dela. Pelo contrário, é acolhendo a dor, compreendendo isso, né? Quando você diz, inclusive, dessa perda de fé, e até interessante porque a etimologia da palavra trauma quer dizer ferida. E eu escrevi isso no livro, como eu disse, que a Karina me convidou, a Karina Fukimutsu, e ela gosta muito dessa expressão que eu escrevi, quando eu digo que a ferida é a fé ida. E que se eu mando essa fé embora, e é natural isso, porque se apresenta um mundo que me doeu, em primeira mão. As primeiras pessoas que a gente briga, muitas vezes, são os profissionais de saúde que estão à nossa volta. Né? Onde é que eles erraram, onde é que houve aí negligência. Então, a tendência é assumir uma posição realmente de guerra, né? De briga. Depois a gente briga com Deus, né? Graças a Deus, podendo ter também esse espaço para biodigerir essa condição. E é interessante porque, como eu digo, que o AP ele, foi uma iniciativa pioneira no Brasil. A primeiro momento, congregamos, então, pais que tinham perdido filhos e hoje recebe, então, pessoas que tiveram perdas por morte, independente se é perda gestacional, se é perda perinatal, se é perda por viuvez, se é perda por suicídio, e até porque a característica são as perdas, né? E é curioso porque se a princípio nós chamamos o nosso grupo de apoio às perdas irreparáveis, à medida em que a gente vai digerindo, nós inclusive mudamos até a nossa logo e o nome, e ele ganhou parêntese, e ele virou irreparável. Ele vai para a reparação. Esse é um caminho. E eu gosto muito de pôr Deus nessa trajetória da reparação, né? Da capacidade realmente da gente avaliar isso. Dói sim, frustrou. E que reconhecer a dor é também abrir espaço para que a gente seja acolhedores, acolher as nossas dores e poder transformar. Poder transformar em bem-estar, poder transformar em aprendizado, que é possível aprender, né? É possível sim. E é interessante, eu acompanhei no consultório a história de uma pessoa que perdeu, o bebê foi perda perinatal, a criança viveu 20 e poucos dias, teve uma doença completamente inusitada e tal, nasceu muito bem e acabou falecendo. E eles muito jovens e aquela história, né? Vamos partir para o outro. E a grande questão dela, Jaque, era fazer o colarzinho, porque ela dizendo, tendo a segunda gravidez, eu vou colocar representando um ou dois filhos. Eu vou negar o filho que eu tive? Como é que é isso, né? Por outro lado, que espaço social que existe para que esta experiência ela faça parte, né? Eu sei que a gente conversou muito a esse respeito e tal, e ao final ela optou em pôr uma pedrinha. E essa pedrinha no colarzinho era a representação dessa criança, sim, como uma forma de estar ali, porque
esta ferida, que é uma ferida, mas que depois a gente possa trazer, ela pode virar uma cicatriz. Ela tem uma marca, né? É claro que tem essa marca. E que, a partir daí, a grande questão é o que a gente pode fazer com essa história. É muito legal, né, já que a gente poder fazer perguntas. E essas são perguntas reflexivas. Eu costumo dizer que tem duas perguntas que são torturantes. Por que comigo? Por que eu? Por que aconteceu? Então, olha, isso é trazer mais tortura à dor. Aí é torturador, né? É sofrimento desmedido. Outra pergunta também, muito inadequada, é o tal do e se? E se eu não tivesse, ou se eu tivesse? Olha, e se combina muito quando a gente está fazendo projetos. Mas e se para algo que está perfeito? Porque perfeito quer dizer aquilo que está feito, Sim. né? O que está por fazer não está perfeito, a vida não é perfeita, mas a vida que já aconteceu está feita. Agora, os fatos a gente não muda, mas a gente muda sim a maneira de lidar com eles. Né? E eu acho que, mais uma vez, né, a nossa capacidade de buscar conexões, de buscar esse aquietamento, de nos abrir para reflexão e até formas criativas de poder alojar essa dor, mas também essa presença. Né? Então, que você possa, e eu torço aí para você arrumar uma almofadinha muito gostosa, né? No seu coração, com o seu companheiro, para que vocês possam, sim, ir além dessa condição e começar a dizer isso. O que a gente pode aprender? Né? De que maneira que a gente pode fortalecer essa parceria? De que maneira que a gente pode, sim, né? Manter essa relação amorosa e nos abrir para outros momentos que a vida também nos encanta. A vida também tem beleza. Né? Sim. Sem dúvidas, Gláucia. Eu acredito muito que a gente não pode substituir a dor. Eu acho que encarar, acolher, como você sabiamente falou, eu acho que reconhecer a dor, acolher, até a gente precisa até de um pouco de silêncio para organizar, né, as ideias. E eu acredito também que quando a gente tem o reconhecimento de que nós temos um pai, né? O nosso Deus Pai, sabe que a morte não é o fim, né? Ela é um outro momento e o melhor momento que ele preparou para nós, que é a vida eterna. Então, eu acredito muito no papel do psicólogo, nesse apoio, e eu oriento muito os meus amigos, os meus seguidores, a buscar ajuda, porque às vezes reconhecer essa dor e superá-la pode ser mais leve, né? Pode ter um sentido, pode te ajudar a encontrar novos sentidos na vida, né? No seu dia a dia. Até mesmo porque, Gláucia, a gente perde muito na vida, não só um ente que não só para a morte, né? Mas a gente perde, a gente se frustra com perdas e com não a vida inteira, mas vai da gente saber o que fazer. E eu digo aí, né, que tecnicamente a definição de luto é o rompimento de um vínculo de uma pessoa significativa, né? De uma situação significativa, que não se restringe só à morte. Mas você faz luto até para ganhar na loteria esportiva. Né? Quando tem uma quebra e uma mudança, né? O luto pelo divórcio, o luto pela perda de peso. É um luto. A pessoa que tem uma imagem corporal, e estamos falando de nutrição e tudo mais, de que maneira que ela incorpora essa condição? Quer dizer, o novo, o atravessar, o aprender. Né? E amplio ainda mais, Jaque, e dizendo que, ao escolher, qualquer escolha na vida também é luto. Porque a gente prioriza e também renuncia. Né? Nós não fazemos tudo. Né? Mas a gente vai priorizar. Né? E, ao lado disso, por melhor que a gente possa se basear para fazer uma escolha, ela não é tudo de bom, ela não é perfeita. Perfeito é o que está para trás, perfeito é o que está feito. Né? É o que está feito.
Agora, aquilo que está, então, diante de nós, nos frustra também. E eu costumo localizar que, se você quiser aferir a idade relacional de alguém, não será a idade cronológica. A idade cronológica é um registro civil, tá? Mas de que maneira que a gente lida com frustrações? E isso é luto. Como é que a gente lida com frustração? É muito legal a gente ter sonhos, é muito legal a gente dedicar a realização de sonhos, mas não todos os sonhos serão realizados. Aliás, existem alguns sonhos que só de sonhar tá bom. Não inventa de realizar, não, que dá encrenca, né? Dá trabalho, né? Dá encrenca. Agora, como é que a gente se ajusta às condições que se apresentam para nós, né? Então, esse é um exercício, sim, da nossa maturidade relacional. Como é que a gente lida com frustração? Vamos paralisar, né? Ou vamos, de fato, negar, ou vamos ficar muito enraivecidos, ou vamos reunir todas essas condições e, a partir daí, biodigerir. Muito legal mastigar, né? Muito legal. A gente mastiga na boca, a gente mastiga no ouvido, a gente mastiga no olho e a gente mastiga também para ter essa capacidade de trazer a emoção que nos impacta, e ela traz com muita impulsividade, mas a capacidade também de pensar. E é um pensamento inteligente, que não só repete, mas que ele integra com a emoção para ter um sentimento organizado. Isso é pronto? Não. Isso alguém tem jeito de fazer para a gente? Não. É uma caminhada pessoal intransferível, né? E é interessante como que a gente tem uma certa sedução pelo fácil, né? Olha, vida é difícil, ponto. Agora, difícil necessariamente não quer dizer tortura, não. Até para validar a conquista. Porque uma conquista que é meia boca, a gente faz, mas nem dá valor para ela. Agora, ao que você se empenhou, ao que você se dedicou, tem valor, né? E é muito legal a gente fazer essa distinção do que é preço e do que é valor, né? Uma vida que vale a pena, a despeito das penas da vida, né? É uma vida vivida. Essa vale a pena. Mesmo que tenha dor, né? Com dor, sim. Sim, exatamente. Gláucia, eu percebo que somos seres humanos muito presos no que a gente perdeu, né? Nós damos muito valor naquilo que foi ou naquilo que a gente não conseguiu conquistar. E às vezes temos uma dificuldade de valorizar o nosso presente, o nosso agora, o que temos, o que é palpável, né? O que nos fortalece. Então, eu concordo plenamente com tudo, com todos os seus, a sua colaboração aqui para que a gente possa amadurecer, porque eu acredito que a dor amadurece, né? Ela fortalece. E eu queria te fazer uma pergunta, por favor. Você acredita, como psicóloga, que esse tempo atual de pandemia é um luto? Claro. Não, não. Vários. São vários, né? Esse até eu vou até oferecer um curso agora em agosto, que eu estou chamando exatamente isso, de lutos sobrepostos. São vários, né? E que a primeira questão para a gente avaliar é o luto da nossa ilusão que tem controle. E eu brinco muitas vezes, e escuto isso, né? Já que muitas vezes no consultório as pessoas dizendo: nossa, Glaucia, eu estou perdendo o controle. E eu fico aqui traduzindo: está perdendo o que não tem. Porque controle, se você quiser, deixa eu te mostrar. Eu tenho uma caixinha para quem quer controle. Ó, é isso. Ó, controle. Né? E qual que é o sobrenome? Ó, tem vários. Tem até da minha neta aqui, ó. Como é que é o nome disso? É controle o quê? Remoto, né? É o nome de controle. Olha, a vida não tem controle, né? Isso é ilusório. Eu acho que a primeira coisa, o que a pandemia... Caíram os controles todos. O que a pandemia, ela evidenciou é isso. Nós podemos, sim, temos o direito e dever de planejar, de sonhar, mas não temos garantia. A vida não garante nada.
né? Por acaso, né, Jaque? Nós nos organizamos para estarmos aqui hoje. Mas podia não ter estado, por motivos os Claro. mais diversos, né? Até por questão de Wi-Fi, menina. Tem Wi-Fi que cai, você acredita? Agora sossegou. Mas a Wi-Fi às 19 horas, se a nossa conversa tivesse sido às 19 horas, nós teríamos problema, né? Então, não temos garantia, mas temos segurança. Segurança é diferente de garantia, né? Sim. E que caminha com isso. Olha, aonde que a gente se organiza, mas nós não sabemos, né? E a pandemia, ela expõe isso, né? E é interessante porque junto com a pandemia e essa questão desse vírus que é invisível e que nós somos transmissores ou podemos estar contaminados, quer dizer, tem essas questões todas, a mudança de plano, tantos ajustes, né? Tinha uma inauguração de uma unidade nossa, da nossa rede AP, no Rio, que foi adiada, mas ao estilo carioca, ela aconteceu virtualmente, nasceu, né? Então, são ajustes muito interessantes para que a gente possa fazer, né? Agora, diante, então, de muitas questões que foram dissolvidas, muitas vezes a gente sofre porque presume, e então eu costumo levantar 5 prés muito complicados. A presunção, a preguiça, a pressa, a preocupação, né? Que estão aqui, então, nos assolando. E nós precisamos de ter esse cuidado. Olha, a gente planeja, mas a gente não garante. Nós podemos fazer e nós trabalhamos com hipóteses. A vida não nos dá certezas. Não nos dá, né? Você garante que amanhã você vai acordar viva? Você tem essa garantia? Não, não temos. Né? Não temos. A pandemia, ela exacerbou isso, porque nós não podemos fazer realmente muitos planos para o mês de agosto. Né? Sim. Se abre, se não abre, como é que vai ser, né? Antes do fenômeno vacina, temos aí a suspensão de várias coisas. Então, no lugar da presunção, da pressa, do prejuízo, da preguiça, que a gente possa acionar nossa humildade. Sim. Humildade de planejar e receber o que vier. Yes. Né? E recuar, né? Algumas vezes. Né? Vem o que vem. Olha, o preparo, né? É um preparo. É garantido? Não, não é. Não. Não é. Né? Sim. Mas, Gláucia, no caso, para a gente orientar algumas pessoas que têm algumas dúvidas. Por exemplo, eu estou em casa, evitando sair da minha casa na pandemia, sinto que estou angustiado, sinto que estou ansioso, com insônia, perdendo um pouco esse controle que eu também não tenho, aquela questão. Muitos de nós acabam não tendo. O que eu posso fazer para buscar ajuda em casa? Você orienta livros, você orienta talvez recuar um pouquinho da televisão, porque eu acredito que a televisão tenha tido conteúdos muito pesados para os nossos dias, né? Porque eu percebi que as pessoas precisam de ajuda agora. E, às vezes, esse amadurecimento da fé, até mesmo da conexão com Deus, está abaladíssimo. Então, o que eu posso fazer agora para buscar ajuda? Olha, você usou uma palavrinha que eu acho fantástica, que é casa. Tá? E que a casa real que nós temos é o nosso corpo. Então, a primeira questão é ver o seguinte: a nossa mente que mente é um problema. A nossa mente, ela tem uma função importantíssima para ter ideias, para imaginar. Então, como ponto de partida, ela é essencial. Mas nós precisamos de fazer uma integração da mente que imagina com o nosso corpo, com a nossa visceralidade, com as nossas sensações, com a nossa forma de captar os estímulos e começar também a conversar com o nosso corpo.
E o nosso corpo é o nosso grande oráculo, até para entender isso. Templo. Tudo aquilo que é excessivo, excesso, exagero, extremo, exibição e exclusão. 5 também. Tem 5 prés complicados e 5 S também complicado. Olha, nós precisamos de... E isso é luto, presta atenção. É um senso de moderação. Ter acesso à informação é legal? Para você não ficar alienado. Agora, esse acesso de informação é diferente de excesso e de intoxicação. Então, nós precisamos até de entrar em sintonia com os nossos ouvidos, com os olhos, com a nossa visceralidade e começar a entender os recadinhos do nosso corpo. Esse tanto de informação tá legal? Precisa mais? O que eu quero fazer com isso? Isso está me fazendo bem? E aí é uma outra questão, né, Jaque? Porque a nossa mente que mente, ela adora e tem uma atração pelo demais, pelo automático, porque sempre fiz. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Isso é típico de mente que mente. Porque o nosso corpo, ele é atualizado continuamente. E eu não tenho que brigar com a nossa mente, mas fazer essa parceria e colocar cada coisa no seu lugar. Então, Ótimo. cuidar desta casa, cuidar disso e começar a perguntar e avaliar isso. Há um outro perigo. O perigo, inclusive, da gente ficar preso naquilo que a gente gosta. Cuidado com aquilo que a gente gosta. Porque onde a gente gosta, muitas vezes a gente não consegue colocar limite. Nem tudo que a gente gosta nos faz bem. Exato. Nem tudo que a gente não gosta nos faz mal. Então, nós precisamos de fazer essa ponderação. Eu gosto muito da palavra ponderar, né? De fazer esse senso de moderação, de buscar uma harmonia. Porque a ideia, muitas vezes, de uma pessoa equilibrada, às vezes tem a ideia de um equilíbrio estático. A vida ela é dinâmica, a vida tem sístole, tem diástole, ela abre, ela fecha, né? Abrir é diferente de escancarar, não é esgarçar. Fechar não é trancar, né? Eu brinco, então, com as palavrinhas e é o glossário, né, que eu anuncio, e eu falo o que é trancar e o que é trançar. A diferença é só um C cedilha, mas com toda a diferença. Então, poder ativar a sensibilidade. E é tão interessante porque a palavra sensibilidade, até há muito pouco tempo, era considerada fricote, frescura, tá? Coisa de mulherzinha, né? De fraco. De fraco, isso, né? E que esse tempo nosso está inaugurando e trazendo uma questão muito legal, que é uma masculinidade sensível, assim como uma feminilidade operante, e que masculino não é sinônimo de homem, nem feminino é sinônimo de mulher, né? Sim. Como seres inteiros, nós temos essas duas energias. A energia que conquista, né? A diástole e a sístole. Isso Sim. é um movimento masculino e feminino, né? Como a nossa expiração e a nossa inspiração. Então, cuidar da casa, e a coisa mais essencial que nós temos é respirar. Né? E é interessante porque em tempos de aflição, em tempos de agonia, em tempos de ansiedade, compromete a respiração e começa da expiração. A neurociência vai contando muito isso pra gente, o valor de expirar para poder inspirar, né? Se a gente vai entendendo o nosso processo vital, nós entramos na vida inspirando e a última coisa que a gente vai fazer é expirar. Não só no aspecto fisiológico, mas a gente pode respirar ideias, a gente pode respirar a casa que areja, né? As coisas que estão entulhadas, os ressentimentos, as mágoas. É muito legal que a gente respire e atualize. Porque não tem jeito de eu ter respirado ontem para hoje e nem vou respirar para amanhã. É presença. Então, essa casa, corpo, e esse corpo, espírito, porque um corpo ele não está desconectado do espírito.
né? Uhum. A nossa mente que mente, ela tende a competir com o corpo e espírito. Mas o corpo e espírito, ele é conjunto, ele integra a mente. Então, nós precisamos disso, né? Uma mente, sim, que nos dá ideia, né? Nós imaginamos, e foi algo mental, nós não tivemos essa experiência anterior dessa nossa conversa. A gente imaginou, era uma aposta. Sim. Agora, a partir daqui, como é que a gente tece a nossa conversa e até entendendo, né? De que maneira que isso repercute em mim, em você, nas pessoas que estão nos escutando. E aí eu te pergunto, como é que as minhas palavras estão chegando a você, dona Jaque? Então, olha, eu estou tentando linkar aqui, Gláucia, tanto com a minha história de vida, acredito que todos nós estejamos usando a tua interpretação das palavras para colocar a casa em ordem. E a casa, quando eu digo, é realmente os pensamentos. A gente não precisa ser perfeito. A Não, gente nem é. precisa um pouco mais generoso conosco, né? Entender que é um momento onde nós não temos saída. Então, vamos usar esse momento que nós estamos vivendo para se organizar, tirar ali as arestas, a poeira desse coração que muitas vezes está entulhado, cheio de coisas desnecessárias e faltando espaço para algo novo, para algo que se pode reinventar. E quando você fala de casa, de amor à casa, eu penso muito na nutrição, Glaucia. Porque cuidar de nós nesse momento é fundamental. Não é o momento da gente ficar doente. Isso eu penso em todos os sentidos. Envolve amor próprio, envolve a reposição de vitaminas, envolve uma rotina alimentar disciplinada, porque se nós sairmos da disciplina de uma rotina alimentar, nós vamos colocar na nossa mente que mente. Daí vai mentir para a gente falar, eu mereço um chocolate todo dia, eu mereço um refrigerante. E a gente acaba esquecendo que a nossa casa, nesse momento, o nosso corpo, precisa estar em equilíbrio. E a gente é muito capaz de fazer isso. Apenas precisamos tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Se cuidar. Pensar que a pandemia está lá fora e eu preciso tomar as minhas responsabilidades como cidadão. Mas o que eu posso fazer para, se for infectado, eu resistir a essa contaminação? Eu preciso estar com o meu sistema imune em dia. Como eu faço isso? Optando por uma alimentação limpa, mais saudável, um prato mais colorido. Eu costumo falar muito para as pessoas que eu trabalho, acabo não trabalhando diretamente com o paciente mais saudável. Eu trabalho com nutrição parenteral. Então, o meu desafio diário é com UTI. Então, pessoas que eu costumo falar que dariam tudo por um copo d'água. E, às vezes, a gente esquece de se hidratar. Então, o que eu costumo dizer às pessoas que eu posso influenciar? Nem que seja para você colocar um despertador no teu telefone. Você usa o telefone para tanta porcaria, então vamos pensar no telefone para uma coisa boa. Então, despertador a cada 1 hora para se hidratar. Pensar que grupos de WhatsApp você pode trocar receitas saudáveis. Então, o que eu estou fazendo aqui em casa com os meus filhos ou com o meu marido que está dando certo? Sei lá, às vezes, pensando agora no inverno, Curitiba faz frio, Glaucia, que é uma coisa. Então, como que eu posso fazer para comer os verdes escuros, pensando que a minha imunidade precisa da vitamina C, do zinco e do ferro? Então, eu vou colocar junto com a minha salada crua um couve manteiga, né? Vinculado ali o quente com o frio para o sabor se misturar e eu ter a garantia de que eu vou deixar o meu prato colorido. Outra questão importante é a gente pensar no intestino. A gente pensa na imunidade, vitamina C, vitamina D, vitamina A, o ferro e o zinco, que nós encontramos numa alimentação mais saudável e extremamente acessível ao nosso prato diário,
basta a gente equilibrar um pouquinho e prestar um pouco de atenção na disciplina, mas também a gente tem que lembrar que o nosso intestino está vinculadíssimo à imunidade, então 80% da minha saúde corporal está no comando do meu intestino, então eu não posso esquecer das frutas, eu não posso esquecer da água. Se eu puder colocar uma aveia na minha alimentação diária, pensando numa fibra solúvel e num pré-biótico, também seria bem-vindo. Então, assim, eu acredito que, como nutricionista, eu aconselho as pessoas a criarem uma rotina. Então, aproveitar que nós estamos em casa, cuidando do nosso corpo. Então, a gente não dormir tão tarde, não acordar tão tarde, senão a nossa alimentação vai ser bagunçada mesmo. Evitar alimentos muito lotados de açúcar, né? Eu sei que a ansiedade, ela está nesse momento aguçada, um pouco mais presente na nossa mente, porque a gente está tendo mais tempo. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho aí ter um chocolatinho 70% cacau no armário, para às vezes você dar uma equilibrada na saciedade com um pedacinho por dia. Comer abacate, que traz uma saciedade bacana, aumenta radicais livres e também é legal para a saúde do intestino. As castanhas, as sementes, as amêndoas traz uma saciedade e também aumentam aí os níveis de serotonina, que acabam tirando um pouco essa angústia. Da Então, adrenalina, né? exatamente. Então, Glaucia, quando a gente fala de se alimentar de bons sentimentos, de boas palavras, a gente pode unir isso a uma boa alimentação. E sem dúvida, né, que existe isso que você está coletando, né, Jaque, no aspecto prático da alimentação. E se a gente entender que a nutrição ela é muito mais ampla e que a gente pode hidratar as nossas relações, claro, desde água, mas com um gesto, com um olhar carinhoso, olhando para você, é uma fonte de hidratação. Né? Se a gente hoje, e eu acho que especialmente nós, latinos, brasileiros, né, que possamos estar ressentidos de abraço, nós podemos nos abraçar com palavras agradáveis, com a escolha de uma oferta. Olha, vi isso aqui, lembrei de você. Olha esse texto, por exemplo. Né? Quer dizer, tem outras formas que a gente pode também, né, trazer essa vitalidade e esse cuidado, esse zelo. E é interessante, né, a história do intestino, e entendendo-se o intestino como o nosso segundo cérebro, e, de novo, é o órgão que faz luto, porque a sabedoria do intestino de saber o que elimina e o que retém, o que alimenta, né? Costumo dizer que intestino que não funciona bem, nós ficamos enfesados, né? Sim. E eu acho que é muito interessante, né? Em torno desse enfesamento, em geral, a gente fala, eu tô com raiva do fulano. Não, meu bem, a raiva é sua. A pessoa pode ter tido estímulo, mas a raiva é sua. Agora, a pergunta é, o que você faz com isso? Né? Porque tem um lado da raiva muito funcional, né? Assim como no funcionamento do intestino, né? Como todos os funcionamentos e tudo mais. E eu estava numa live com o Ricardo Leme. Ricardo Leme é um médico e ele é um neurocirurgião e um físico. E ele tem um trabalho de espiritualidade muito legal. E ele comentando, em tempos de pandemia, e aí quando a gente até está dizendo aí dessa questão da casa, não só a casa-corpo, como a casa-lar, e ele chamando a atenção para a limpeza dos banheiros. E é interessante isso, porque pode ser um cômodo da casa, né? Menos charmoso, mas é um recinto que merece ter limpeza, asepsia. Né? Na ausência dos nossos serviçais, e espero que eles estejam também protegidos, né? Essas funções também são nossas. E isso não é algo que nos diminui, mas isso é saúde. Né? Então, poder estar atento aí sim, né? Aos nossos lixos, às nossas eliminações, a forma realmente como a gente organiza, né? Aquilo que a gente diz, acho que é muito legal, né? Também
quando você chama atenção aí da rotina, é que tem um tanto que organiza, mas tem um perigo de um excesso de rotina, de ficar algo tão automatizado, né? Que perde sensibilidade também, que perde vitalidade, né? Perde o sabor. Repete, fica no repetitivo. E essa é a tentação da mente. A mente gosta de repetir, né? A mente é isso. A mente que mente, repete, né? Agora, o corpo espírito, ele é inovador, ele é presença, né? Então, também em torno dessa modulação, né, desse senso de proporcionalidade, buscar essa organização e fazer, sim, dessa casa um lar. Um lar. Né? Um lar, né? Que lar, como é que eu cultivo e como que eu posso, inclusive, dizer coisas, expressar coisas, faça uma diferença, né, Jaque? Do que é uma franqueza. E muitas vezes a gente escutava, eu sou muito franca, eu peguei a verdade, esfreguei na cara do outro. Meu Deus, que horror, né? O que é muito diferente de uma sinceridade, né? Ser sincero sem cera, né? Sem dissimulações, mas que não tem que ser ofensivo. Então, quando estamos falando aqui da pandemia, dos lutos, das várias organizações, trazer, sim, as nossas emoções que nos organize. O medo está presente, que a gente possa ser cuidadoso, a raiva está presente, sim, porque estamos restritos, né, e muitas restrições. De que maneira, então, que a gente pode fazer mudanças, sermos criativos, né? Tem preocupações? Tem, né? Eu brinco muitas vezes que a minha situação maior é a chegada de compra, que a minha filha que tem trazido para mim, eu tenho que lavar ovo, né? Então eu tenho que ficar lavando as coisas, guardando, quer dizer, a chegada é isso. Agora, desde o horário da situação, onde que coloca a sacola, como é que limpa as coisas e tal, né? Bom, mas transformar essa preocupação numa ocupação que nos dê saúde, né? Tem tristeza? Claro que tem, né? E em torno das tristezas, os poetas chamam a tristeza do ensimesmar. É esse momento, sim, de recolher. Digo que a gente não está vivendo um isolamento, estamos em conexão, podemos ter gestos solidários, merece ter ações responsáveis, né? A questão da máscara, a questão das regras de higiene, é legal que a gente mantenha, e que também tenhamos espaço para celebrar alegria. E é interessante, né, Jaque? A nossa rede de apoio, que é o AP, né? E é o AP que faz menção aí à apicultura, à abelha, ao mel, né? A vida que nos aferroa e também nos dá mel. E o AP tem um derivativo que é a colmeia. E a colmeia é uma comunidade organizada, levantando meios de expressar e inspirar alegria. E eu acho que essa é uma das grandes questões. Ao lado das frustrações, como que a gente pode ter coragem para ter alegria? E eu só posso conhecer uma alegria real se eu também sei o que é tristeza. Claro. Porque andamos até março, as nossas redes sociais, a gente tinha que publicar as maravilhas, né? Todo mundo era até histérico, de tão alegre demais da conta, essa expressão mineira, né? E que é apenas fachada, né? Hoje em dia até pega mal alguém que publica tanta alegria. Mas é legal que a gente tenha essa serenidade de agradecer, de descer a graça em torno de algo que realmente nos impacta. Os números das mortes, eles estão aí nos impactando, sim. As questões econômicas, os vários, né, desatinos que estão presentes. O que vem na pós-pandemia. Quer dizer, tem várias questões aí que estão. Agora, ilhotas de reconhecimento, de alegria, né? Eu escutei uma entrevista de um entregador dos iFoods e tal, e ele dizendo, olha, as pessoas que solicitam a entrega a domicílio não têm ideia que muitas vezes nós, entregadores, estamos entregando com fome. Nossa! E aí, essa entrevista dele, vários entregadores passaram a agradecer, porque o que começou isso trazendo, as pessoas que estavam pedindo uma pizza passaram a pedir duas, e entregando para quem estava entregando.
né? Uhum. Então, esse caminho de que também, isso que eu estou dizendo, dessa sensibilidade, de que o mundo não está do tamanho que a gente está conseguindo só organizar, não. É legal a gente lembrar que tem pescoço, olhar à volta e ver isso, né? Sim. Quais ações, como é que será que estão as pessoas, né? Que é que a gente pode organizar, oferecer, de que maneira que a gente possa ser solidário. Eu vejo que esse momento é o momento, e aí quando a gente pensa na nutrição das relações, né? Da nutrição do nosso convívio, nas formas da gente agir de uma maneira colaborativa, colaborativa com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com a nossa nutrição, com as nossas conexões, né? São caminhos. Sem dúvida, Gláucia. Olha, a gente está a um minutinho e 40 para a gente finalizar. Com base no que você falou agora, por último, eu concluo que em tudo a gente tem que praticar mais o amor, porque o amor é o caminho, né, Glaucia? Para todas para toda a nutrição, para todo o equilíbrio, e até mesmo para que a gente possa se reencontrar no próximo, né? Eu acho que amor é a única linguagem universal que nós temos nesse mundo mesmo. E, Gláucia, para que as pessoas que perguntaram não fiquem no vácuo, se a AP, se quiserem se informar um pouco sobre a AP, procura você no Instagram, pode ser? Isso. Pode mandar um direct, pode ser pelo YouTube, pode ser, então, por glauciatavares.psico, pode ser pela Rede AP, tá? Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, tá? Então, as ordens, glauciatavares.psico, tá bem? Eu vou deixar você marcadinha ali para o pessoal procurar. Gláucia, eu quero te agradecer. Foi um prazer divino estar aqui com você, escutar um pouco você diretamente. Já estava acompanhando as suas lives, o seu conteúdo, as suas palavras, brincar com as palavras, passou a ser um hábito meu por você. Então, eu achei muito interessante essa sensibilidade. Eu quero agradecer a você, que Deus te abençoe e abençoe a sua missão como psicóloga, nesse conteúdo tão bacana que você compartilha.